Então, bom dia a todos. Meu nome é Viviane Viurca, eu sou residente do segundo ano de terapia intensiva pelo CEPET. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre hemorragia não compressível de tronco. Então, começando, dividir pela introdução, uma definição do quadro, como que a gente faz a investigação e as principais abordagens. Não todas, mas as principais que foram citadas. Então, primeiro, por que a gente vai falar dessa hemorragia? A gente tem no mundo todo mais de 5 milhões de mortes por conta de lesões traumáticas e as suas consequências. E a segunda, a maior causa de morte por trauma é pela hemorragia, mesmo sendo uma das causas, mesmo sendo a causa mais evitável. Então, por isso a importância de a gente falar sobre isso. A gente tem também que 36% das mortes por hemorragia traumática ocorrem nas fases agudas da lesão. Então, cerca de 40% a 50% das pessoas que morrem por exsanguinação são em até 48 horas, ou no período pré-hospitalar, ou no período já da admissão hospitalar. A gente não pode esquecer de classificar, né, as fases da hemorragia. Então, lembrando que no choque grau 4, a gente já entra num protocolo de transfusão maciça, tudo que a gente já tinha falado nas últimas aulas quando foi abordado esse tema. Então, definindo a hemorragia. Falando de hemorragia traumática, ela é subdividida em compressível e não compressível. A hemorragia compressível, claro, vai ser mais fácil de controlar e com menor risco de mortalidade. Por quê? Porque a partir do momento que a gente faz uma pressão maior do que aquela pressão que está causando sangramento, a gente vai ter a hemostasia. Já na hemorragia não compressível de tronco, ela vai ser mais difícil de controlar e vai ter uma mortalidade total de até 44,6%. Então, como que a gente define a hemorragia não compressível de tronco? A gente vai precisar de um critério anatômico mais um critério fisiológico. E esse critério vai ser uma pressão arterial sistólica menor do que 90 milímetros de mercúrio. Quais que vão ser esses critérios anatômicos? Ou uma lesão pulmonar, um hemotórax massivo, uma lesão vascular pulmonar, ou uma lesão de órgão sólido, grau 4, ali entra fígado, rim, baço, ou de um vaso calibroso, ou uma fratura pélvica com ruptura do anel pélvico. Então, isso, junto com um critério fisiológico, vai definir a hemorragia não compressível de tronco. Como que a gente investiga? Então, todo paciente com esse tipo de hemorragia, ele já vai ser, por definição, hemodinamicamente instável. O que a gente tem que fazer? Minimizar as investigações diagnósticas, ou seja, fazer só o necessário, porque tempo é vida. Então, raio-x de tórax, pelve, FAST e um exame básico junto com a tipagem, para rapidamente a gente conseguir definir a origem desse sangramento. A tomografia computadorizada tem mostrado um maior benefício no trauma fechado. Por quê? Porque a imagem vai permitir uma caracterização mais completa do padrão da lesão e a gente consegue ver também lesões clinicamente ocultas. E a tomo de corpo inteiro, né, a pantomo, que a gente faz muito aqui, é considerado um preditor independente de melhora na sobrevida. Mas a gente sabe que nunca um exame deve retardar a abordagem. Se o paciente chegar instável, muitas vezes ele vai precisar ir para a cirurgia direto. Então, o manejo atual da hemorragia não compressível de tronco, ele vai ser altamente invasivo. Os pacientes tendem a se deteriorar ainda mais se for tentada uma reparação definitiva da lesão. Então, o que a gente mais vê é a cirurgia para controle de danos, junto com a ressuscitação para controle de danos. Por quê? Porque se a gente for se apegar no controle definitivo das lesões, já é observado que o paciente manifesta muito mais a tríade letal, caracterizada ali pela acidose, pela hipotermia e pela coagulopatia. A acidose, junto com a hipotermia, predispondo à coagulopatia. A acidose pela transformação ali para um metabolismo mais anaeróbio, pela hipoperfusão tecidual, a hipotermia pelo sangramento tecidual importante, não conseguindo manter a homeostase. A cirurgia para controle de danos, ela vem sendo falada desde 1983, e no que ela vai consistir? Tem que ser uma cirurgia muito bem indicada. O que vai ser feito, né? Uma laparotomia abreviada,
Tem a fase da ressuscitação de controle de danos, que é quando esse paciente vem para nós, com tratamento definitivo das lesões, depois, e uma reabilitação, também depois. Na fase da ressuscitação para controle de danos, a gente já viu que ela é associada a uma melhor sobrevida. E o que consiste, né? A transfusão maciça vai ser um ponto fundamental. E a gente vai ter a administração dos componentes do sangue, plasma, plaquetas, que foi abordado na última aula, e isso vai ser calculado a partir do número de concentrados que foi transfundido. Mas a gente tem que lembrar que essa ressuscitação para o controle de danos não pode ocultar ou procedimento endoscópico, cirúrgico ou angiográfico de emergência. Falando um pouquinho, então, da abordagem da oclusão aórtica de ressuscitação. Então, todo paciente que tiver um choque hemorrágico refratário, ele pode ser submetido à toracotomia aberta com clampeamento da aorta para a ressuscitação do sistema cardiovascular. O que essa oclusão pode possibilitar? Um aumento da vascularização sistêmica, uma melhora na perfusão da coronária e cerebral, ao mesmo tempo em que vai fornecer um controle do influxo para a vasculatura abaixo do nível onde vai ser ocluído. O nível mais comum é na aorta torácica, devendo sempre ser o foco hemorrágico permanecer distal à oclusão, mas a desvantagem é a lesão que pode acontecer por conta da isquemia reperfusão, quando a gente libera essa oclusão. Problemas de médio e longo prazo, lesões isquêmicas diretas, ou seja, uma insuficiência renal após a oclusão, ou até lesões isquêmicas indiretas, por exemplo, uma SARA, devido a uma CIRS associada à retirada dessa oclusão. E como que a gente consegue minimizar isso? Se tiver um tempo de oclusão mais curto, uma hemostasia imediata ou uma restauração desse volume circulante. Um dos métodos que é feito e é muito discutido recentemente é a oclusão ressuscitativa por um balão endovascular, que é o REBOA. Esse balão vai fazer com que tenha uma expansão para controle da hemorragia. Então, é colocado via femoral, instilado um soro para fazer o balão, ocluindo ou na altura aqui da aorta torácica, ou depende de onde tiver a lesão. Então, é uma modalidade menos invasiva se a gente for comparar a toracotomia de emergência, mas ela precisa do pessoal habilitado e treinado para fazer. Esse balão vai ser introduzido na artéria femoral e insuflado ali até a aorta torácica. Geralmente, ele vai ser colocado na zona 1, nos pacientes com suspeita de hemorragia intraabdominal, e na zona 3, se o paciente tiver uma hemorragia ou uma fratura pélvica confirmada. Falando sobre esse controle endovascular, que vem sido muito discutido também, e o controle híbrido ali da hemorragia. Então, ele vai fornecer 3 amplas intervenções, ou seja, controle do balão proximal, uma angioembolização e o uso de endopróteses cobertas em pseudoaneurismas. E se a gente tiver uma técnica endovascular junto com a cirurgia aberta, é a técnica que é chamada de uma técnica híbrida. As abordagens específicas. Então, na lesão pulmonar, sempre importante a gente identificar a localização dessa lesão, saber que lesões periféricas são mais fáceis de tratar do que as hilares. Por quê? Porque o sangramento vai ser mais centralizado se a gente suspeitar de uma lesão hilar. Nas vasculares, a gente obter um controle proximal e distal do vaso, opção de reparo primário, shunt, enxerto, bypass ou uma ligadura. Nos órgãos sólidos, então a primeira manobra após uma laparotomia exploradora para controlar o sangramento é o tamponamento em 4 quadrantes, então a gente divide em zona 1, zona 2, zona 2, que são as renais, e a zona 3. Geralmente, se for visto uma lesão esplênica, vai ser uma conduta, uma esplenectomia. E lembrar que o trauma renal geralmente é visto como um hematoma retroperitoneal das zonas 2. Muitas vezes necessitando da nefrectomia. No trauma pélvico, essa hemorragia ela pode se originar tanto de plexos venosos, que cobrem ali a região sacra,
como de extremidades ósseas rompidas, e poucos pacientes vão apresentar um sangramento arterial. Então, a conduta, estabilização óssea, avaliar a persistência de sangramento, né? Ou se o paciente tiver uma resposta transitória, a ressuscitação para controle de danos. Por quê? Porque pode ter um sangramento contínuo ou pode ser que esse sangramento seja arterial mesmo. O que a gente pode fazer? Muito tem se falado sobre intervenção endovascular também, com uma angiografia, embolização ou um tamponamento pélvico pré-peritoneal, que é muito pouco feito aqui. Então, o que a gente conclui desse artigo? Que a hemorragia não compressível do tronco é uma das principais causas de mortalidade por trauma potencialmente evitável. É uma hemorragia tempo-dependente, então, quanto antes a gente abordar com a ressuscitação, com a cirurgia para controle de danos, é isso que vai definir as próximas condutas. O tratamento inclui uma gestão operacional rápida, como parte dessa estratégia contínua da ressuscitação para controle de danos, que continua sendo toda a base do tratamento. E tem muito se estudado sobre as técnicas endovasculares, que estão evoluindo e podem ser mais comuns com a introdução dessas terapias híbridas. No HT, a gente já teve muitos doentes que fizeram toracotomia com clampeamento da aorta. São pacientes que chegam e tem seus critérios para fazer, né? Chegam exsanguinando, com choque grave, que às vezes não vai dar tempo de fazer a laparotomia para identificar, você faz a toracotomia anterolateral esquerda e clipa a aorta, sim. O tempo, né, a gente deve ser o mais curto possível, mas não ultrapassar 40 minutos. Tá? Então, a gente já teve episódio, inclusive, que teve que ser feito dentro da UTI, porque era um paciente que estava em cirurgia de controle de danos na UTI, alguma coisa voltou a sangrar, eles abriram ali mesmo, não conseguiam identificar, porque daí iluminação não era a melhor condição cirúrgica, fez a toracotomia, clampeou a aorta, e aí desceram com ele para o centro cirúrgico. Teve um outro paciente que eles clampearam a aorta bem abaixo do diafragma, e levaram, porque sabiam já, né, que não era torácico, mas então sim, é uma técnica bem viável. É claro que é uma medida basicamente mais extrema, né, visto a gravidade e complexidade do doente, mas feita da maneira adequada, sim, porque se você perde toda a tua volemia rapidamente, os distúrbios eles são piores, né. A gente tem alguns pacientes muito graves, inclusive a gente acabou de internar uma doente lá, que é aquela paciente gestante, 22 semanas, com fratura de pelve, né? Que fez tamponamento pré-peritoneal, tinha mais lesão de colo, baço, rim e mais lesões arteriais, e chegou na UTI depois de ter recebido 10 e tá ruim, mas ela tá assim, transparente e branca, mas ruim. Né? Chegou com 170 de frequência cardíaca, 110 de nora, 24 de VAS, dessa cor aqui. Já foi tudo agora realmente, a princípio, os focos de hemorragia controlados, mas para ajudar ela ainda está gestante. Então, a gente recebe pacientes realmente com um traumatismo muito grave. Né? A gente não tem o balão aqui para insuflar. Na Europa você vê bastante. Inclusive, tem bastante trabalho com colocação de balão pré-hospitalar. Principalmente em muitos centros onde você tem a demora para chegar no hospital, para você conter o sangramento e minimizar a perda. Tá? Tem alguns trabalhos até de balão, principalmente na França. A hemodinâmica é uma coisa que realmente muda. A gente vai ter hemodinâmica aqui no hospital. Já está licitado, foi comprado, o equipamento já saiu. E, a princípio, ele deve ficar aqui perto do centro cirúrgico eletivo. Tá? Então, eles estão fazendo as obras e as coisas para fazer a instalação. Essa questão da hemodinâmica, ela já era bem antiga, assim, e é uma coisa que, para nós, para o trauma, realmente falta bastante, né? Principalmente para essas fraturas de pelve.
que você bota o fixador e isso não resolve, tem sangramentos menores, você faz igual na gestão de tamponamento peritoneal, e aí às vezes você coloca um monte, então isso pode evoluir até com síndrome comportamental abdominal, esse tipo de doente. Então a gente vai ter a hemodinâmica. Então que isso para esses sangramentos ativos, sim, ajuda. Mas, sim, todas essas técnicas a gente vê feitas, assim, é claro que você não vê um monte de doente com clampeamento de aorta, mas aqui, pelo fato de ter muito trauma grave, eu já vi aqui mais de 20, com certeza. Sim. Mais de 20, com certeza. Já aquela toracotomia, é diferente da toracotomia para ressuscitação com massagem cardíaca direta, que também tem indicação, né, no trauma, quando o paciente chega em guest, em tudo, aí a sobrevida já é bem mais difícil. Esse eu já vi alguns aqui, acho que 2 que saíram vivos, mas esse é um pouco menos. Agora, o clampeamento de aorta é mais comum. E às vezes, por isso, uma coisa que eu sempre estimulo muito que vocês façam é ler a descrição cirúrgica. Né? Às vezes tem coisas que passam batido e às vezes é tanta coisa que eles operaram e fizeram e ficam em cima que às vezes acaba que tem coisas que não ficam, alguém esquece de passar e tal. E normalmente isso aqui é uma coisa que eles passam, mas isso aqui para a gente é muito importante por causa da injúria de reperfusão e o tempo que ficou clampeado. Então, que nem essa moça ali, tem que depois, agora você vai enfiar sangue, exame e tal, e depois tem que sentar e ver. Porque a gente sabe que ela estava sem cinto, ela foi ejetada, tem uma energia cinética enorme, começa já pelo esgarçamento ali de lesão de colo em trauma fechado. Isso não é uma coisa normal. Então, isso significa que a energia cinética, para você fazer isso, né, fora as lesões ali que ela tinha de mesas, artérias, tudo isso esgarça realmente com essa velocidade. Então, depois tem que sentar lá e ver. Ela voltou, ela ficou na repare, né, ela voltou a sangrar, ela foi abordada, agora ela foi tranquila. A gente fez 2 cirurgias em menos de 12 horas. Então, e todas essas técnicas, sim, são feitas. A gente não tem o balão, né? Mas fora, e, sim, tudo passível, tudo existe. O que mais? Se depois, claro, não todos juntos, mas aos pouquinhos quiserem ir lá dar uma olhada nessa piscina. Agora, e conforme é incrível, né? Vai entrando o sangue, você vai mandando na vasoativa. No mesmo momento. É claro que você tem N mil complicações daqui para frente. Você imagina, né? Porque já é um doente grávida, e você tem uma gestação. Provavelmente não vai dar certo. Ela tem 10 de BIC, droga muito alta. Então, você vai ter isso, daí você tem o tempo que você faz a puretagem com essa droga, por mais que tenha, né? Tem exame de cólon, tem um monte de coisa. Então, fístulas, renal, diálise, complicação, tem milhares de coisas que vêm pela frente, né? Tinha lesão de artérias ali, já tinha um lugar no intestino que tinham visto que estava começando a isquemiar, então ela vai ter que reabordar rápido para poder ver isso, porque daí isso faz mais inflamação e vai ter que fazer mais enterectomia, então tem muita outra coisa em cima disso, mas você recebe ela, você veja que você já começa a pensar, já estou preocupada com essa questão ali, porque às vezes se você não faz a curetagem no tempo certo, mais um foco, mais um problema, bem difícil. E uma menina de 19 anos. Uma fratura de pelve grave, né? Você vê, ela tem hematomas, assim, no corpo inteiro. Tem distúrbio de coagulação nitidamente, tem acidose, tem hipotermia. E fez a tríade. Fez, e recebeu sangue, foi manejado, foi operado, foi operado 2 vezes. Então, cada vez a gente vê, assim, agora o L ponto tá fechado, eles vão ampliar e vão reformar. Então, mas isso é uma coisa que viabiliza também, chegam pacientes mais graves, né? Que antes não chegavam. Não chegavam por conta do tempo, principalmente acidentes nas BRs mais longe. Então, esses doentes também são doentes mais graves que a gente pega. O que mais? É diferente porque não pareceu palpável, até igual ela perguntou se a gente usa, usar o balão. Então a gente acha que às vezes não. O balão também não tive essa experiência aqui
porque aqui a gente não tem, assim, pacientes que tem. Bem usados, se vocês estiverem usando literatura de balão, tem muito. Super. Nossa. E eles estão até estimulando, né? Fazer uso do balão, tem até no Uhum. Então tem muita coisa ali do reboco, tem bastante, porque pouco ali é bem menos invasivo. E claro que você tem que ver ali o lugar, né? Porque se você faz, é só você pensar nos ramos da horta, né? Se você fizer torácico, você não vai ter realmente saído nada, né? Porque o primeiro ramo ali que já vem depois das frênicas, que isso é uma coisa que a gente tem que saber, que eu falo também, tem que saber anatomia. Porque ali você tem que saber, vem as frênicas e vem o tronco cilíaco. Então ali já irriga um monte de coisa. Então você acaba, por não saber onde é o sangramento, você tem que fazer acima, a não ser que você sabidamente tenha, como colocou ali, que você tenha uma fratura de pelve conhecida, e que daí você vai colocar. O problema também dessas fraturas, que o mais comum pelo rompimento, são lesões venosas do plexo sacral da parte posterior, né? Que é o que abre do anel, e que fica essa babação, por isso você não consegue, muitas vezes só estabilizando a pelve, ter o controle, precisa de hemodinâmica para imobilizar, que é babação venosa. É meio dramático, assim. E você vai colocando, então, e faz, e não vai. Você bota sangue, então. Então, a hemodinâmica para isso é realmente bastante importante. Estamos... Não, vai nada de hemodinâmica. Que hoje a gente tem que ir, né? Muita coisa para vascular. Quem estava lá na geral viu também o paciente que foi lá para fazer, que tinha uma dissecção de subclávia, né? Também com trauma de alta energia com desaceleração, fez um aneurisma de setor subclávio. Foi para lá, fez uma endoprótese. Então, ele foi para fazer a foi para fazer endoprótese no tox 8 ali. Então, são coisas e que se a gente não investiga, se a gente não vai atrás, se a gente não faz um angiotoma, bota um contrário, e é alguém que tenha um olho que avalie bem doente, são lesões que passam facilmente desapercebidas. Dissecções de vasos torácicos. Facilmente. Essa moça depois é outra coisa que depois tem que revisar, porque ela chegou muito grave, muito chocada, tem uma energia cinética enorme, então é outra coisa que depois tem que dar uma rechecada em tudo isso, porque ela tem muita lesão. Então, às vezes, passar alguma coisa desapercebido não é incomum. Até pode ter... Já vi extensão de carótida que passou desapercebida, depois o paciente evoluiu com o AVC isquêmico hemisférico, porque dissecou e ocluiu. Morte cetária. Então, são lesões graves, em doenças muito graves. O mecanismo de trauma de alta energia tem que lembrar dessas dissecções.